vou iniciar ela lendo um pequeno texto para vocês pensarem um pouquinho sobre a atitude desses personagens que aqui estão no nosso texto, tá bom? Então diz assim: mamãe, hoje não vou à escola. Por quê? Porque quero ser livre para escolher e decidir que hoje não quero ir. E você acha, minha filha, que ser livre é fazer o que quiser? Acho sim, mamãe. Ah, tá certo. Sendo assim, a partir de hoje você escolhe suas roupas, sua casa, sua profissão, seu emprego, seu carro e tudo que você quiser. Mas mamãe, ainda sou criança. Como vou comprar roupa, ter uma casa, uma profissão? Bem, você disse que quer ser livre. A menininha ficou sem resposta. A liberdade está primeiro dentro de nós. Quando fazemos nossas escolhas e assumimos a responsabilidade por elas, realmente estamos sendo livres. Cada escolha que fazemos tem uma consequência. Liberdade é ter direito de escolha. Mas somos responsáveis por essas escolhas. E há muita coisa que as crianças não podem escolher, porque não são capazes de assumir a responsabilidade, justamente por serem crianças. A liberdade anda junto com a responsabilidade. E aí, você está sendo aí livre com as suas atitudes? Você acha que criança tem essa liberdade de ir, sair na hora que quiser, chegar na hora que quiser, escolher tudo o que quiser? Eu acredito que não. Nosso textinho aqui ensinou que para ser livre nós temos que ter escolhas, mas também junto com essas escolhas nós temos que ter o quê? Responsabilidade. Você tem responsabilidade de dirigir um carro na idade que você tem? Você tem responsabilidade de ir sozinha em Imperatriz, voltar? Então não tem como você ainda ser livre. Os adultos, eles têm essa opção, por quê? Porque eles têm essa função, já têm a responsabilidade de trabalhar, de ganhar o seu dinheiro, de comprar alguma coisa. Se der errado alguma coisa, eles mesmos vão tentar resolver. E quando uma criança faz alguma coisa errada, você mesmo resolve esse problema? Não. Você corre para quem? Para o seu papai, para sua mamãe, para pedir ajuda. Então, como você ainda é criança, ainda está construindo a sua liberdade, quando você ficar adulto, que estiver trabalhando, ganhando seu dinheiro, entendendo mais os perigos que pode acontecer em alguma coisa que você for fazer, né? Aí sim, nós temos, para construir essa responsabilidade, alguns valores, que é o quê? Aquilo que eu já sempre disse, que valores é como se fossem nossos deveres. Respeitar as pessoas, ter responsabilidade, ser amigo de todos, ter a paz em onde você chegar, falar sempre a verdade, porque uma pessoa que fala sempre a verdade, toda vez que ela precisar de ajuda, de alguma coisa para resolver qualquer problema, qualquer pessoa vai ajudar você a resolver. Agora, se você é uma criança ou algum adulto que fala mentira, que mente muito e gosta de enganar o outro, nem todo mundo vai ter essa confiança em você. Então, aqui na primeira questão, você vai ter que pintar alguns valores que precisam ter para ser uma criança livre, para se ter a construção dessa liberdade, porque criança ela não pode ser livre ainda não, tá bom? Quando você for adulto, o que precisa você ter para ter liberdade, tá bom? Então a gente já sabe que para ter liberdade, a gente o que quer dizer? É você escolher alguma coisa e mesmo se não der certo, você vai lá e tem que resolver sozinho, sem precisar da ajuda de ninguém, porque foi você que escolheu fazer aquilo lá, tá bom? E aí, nas outras questões, tem aí para você pintar o que é que tem direito à liberdade. Toda criança tem direito à liberdade, né? Então você vai ajudar aí a criança pintar os desenhos que está dizendo que a criança, ela está sendo uma criança legalzinha e está construindo para ser um adulto que tem a liberdade e tem os seus direitos garantidos, tá bom? A aula de hoje da língua portuguesa, nós vamos falar sobre números dos substantivos. Tia Suzana, número do substantivo? E substantivo tem número? Tem sim. Quando eu falo em números de matemática, eu falo o quê? De quantidade, não é verdade? Substantivo. Deixa eu colocar aqui. Eu já sei que substantivo é o quê? Nome de todas as coisas existentes.
E esse substantivo, como nós já falamos, tem masculino e feminino e também tem quantidade. Quando eu falo de uma única coisa, eu estou falando que esse substantivo ele está no singular. Quando eu falo de mais de uma coisa, esse meu substantivo está no plural. Quando uma palavra está no plural, a maioria das vezes eu vou acrescentar a letra S no final para dizer que esse substantivo está no plural. Como assim, tia Suzana? Por exemplo, o nome casa. Quando eu quero dizer que existe mais de uma casa, eu coloco como casas. Certinho? E quando eu digo jardim, tia Suzana, como é que eu escrevo o nome jardim no plural? Palavras que terminam com M. Como é que eu escrevo ela no plural? Eu vou modificar. Como eu falei para vocês, algumas a gente apenas acrescenta o S e algumas outras tem alguns exemplos que a gente vai modificar aqui. Qual foi a parte que eu modifiquei no nome jardim? Eu mudei o M por NS. E o nome caracol? Caracol. As palavras que terminam com L, tia Suzana, eu também modifico o finalzinho. Caracóis. Olha só. Caracóis. Deixa eu ver aqui. Luz. E que termina com Z. Qual é o finalzinho aqui do plural, tia Suzana? Como é que eu mudo ela? Luzes. Olha só, eu usei ES. Vocês viram aí as situações em que eu posso usar? Então, eu posso usar as, es, is, os e os, dependendo da palavra. Na maioria das vezes, como eu falei, a gente apenas acrescenta um S, certinho? Então, olha só, na atividade de português de vocês, aí na primeira questão, tem algumas figuras que está pedindo que é para você escrever o plural de cada uma delas, certinho? E o primeiro desenho que tem aí é um coração. Mas se tivesse dois coração, como era que eu ia escrever o plural? Então eu ia colocar o nome corações. Isso? Embaixo tem o quê? Peixe. Tem um peixe. Se fosse mais de um peixe, tia Suzana, então eu ia escrever peixes. Colher. Eu ia escrever colheres. Olha só. O nome colher é só esse aqui. Se é o plural, eu coloquei S. Tá bom? E o outro caracol eu já escrevi aí anteriormente, né? Então, caracóis, tá? O outro, mãos. E o outro, flores. Ó, o nome flor. E como eu quero o plural, eu acrescentei flores. Então, singular, eu estou dizendo que é apenas um objeto. Se é plural, eu tenho mais de um objeto, certinho? Então, deu para entender o que significa número do substantivo? É uma coisa que é singular e plural. E singular quer dizer o quê? Apenas um. E plural, mais de um. Quando eu quero passar uma coisa que é do singular para o plural, eu vou usar a letrinha S no final. E em alguns casos eu vou acrescentar is, es, ns, né? Como eu falei no exemplo do jardim. Capricha aí na atividade. Qualquer coisa, chama a tia Suzana aqui para tirar alguma dúvida. Tchauzinho!